uma aula menos cansativa. E aí uma estratégia que nós professores temos adotado a partir de agora é tentar deixar a aula um pouquinho mais dinâmica e objetiva, para não ficar aquela coisa bem pesada, bem maçante. Que esse processo agora de videoaula, queira ou não queira, é um processo bem cansativo para nós, né? Para nós todos. É bem diferente, é um mundo novo, mas para não se tornar aquela coisa bem é, cansativa, principalmente para vocês alunos, a gente tem preferido deixar o diálogo, a nossa aula um pouquinho mais dinâmica e mais condensada, a fim de uma fluidez melhor, que vocês, principalmente vocês alunos, consigam manter o estímulo o tempo todo na hora das aulas. Então, hoje o tema da nossa conversa, vamos dizer assim, é análise do preço como elemento estratégico de uma empresa, tá? Então, dentro da empresa que a gente vem comentando e questionando sobre diversos aspectos, um aspecto de hoje que a gente vai trabalhar é justamente o preço. Como definir o preço, como pensar num preço como parte do seu negócio, como pensar nesse preço de uma forma que seja lucrativo para a empresa e que seja um preço também interessante para o consumidor, tá? Então, o preço nada mais representa do que a quantidade ou qual a quantidade que será fornecida pelo comprador no processo de troca. E que troca seria essa? Seria a moeda e o produto, que é basicamente eu troco uma moeda por um produto. Do lado do consumidor e do lado do vendedor, eu troco um produto pela moeda. Então, o preço determina principalmente em quantidade, o que será repassado ou passado para aquela pessoa interessada, tá? E aí eu puxo para vocês aqui uma relação entre preço e custo. Vocês saberiam me dizer que relação que existe, qual a diferença que existe entre esses dois termos, preço e custo? Érica, Jorge? Peraí. Três. Hein? E aí? É um exemplo. Como é que eu vou lhe dar um exemplo? Peraí. Eu estou pensando num exemplo. O custo seria tipo assim, a matéria-prima que seria usada em determinado produto. E aí, esse é o custo. E o preço é o valor fornecido para outras pessoas. Seria mais ou menos isso? Você compreendeu? Isso, exa- exatamente. Você fez explicou direitinho aí. Custo nada mais é do que você pegar o preço de produção de determinado produto, determinado serviço. É o que você precisa, o mínimo que você precisa para ter aquele produto em mãos, ou para ter aquele serviço disponível. E o preço final é justamente o preço repassado para o consumidor. Então, existe uma grande diferença nisso aí. Provavelmente vocês, com certeza, vocês já ouviram falar muito dessa preço de produto X está com preço de custo. Ou escuta muito
em propagandas de comerciais de automóveis. Ah, o carro está com preço de fábrica, ou o produto X está com preço de fábrica. Isso é justamente o preço de custo. Isso aí é o preço básico que tem para ter poder daquele produto ou daquele serviço, tá? E aí existem várias variáveis que a gente vai comentar aqui a respeito, várias variáveis para se definir o preço final para o consumidor, tá? Então, o ato de estabelecer o preço de um produto ou serviço é uma função super estratégica de marketing. Isso agrega muito valor econômico. Isso agrega lucro. Isso gera lucro, tá? Então, como eu falei aí, existem muito marketing aí que o pessoal passa estabelecendo preço de custo, preço baixo, etc. Paula, boa noite, está me escutando? Boa noite, estou. Beleza. Então, esse preço é muito fundamental para estabelecer como marketing para sua empresa de a forma que você vai passar esse produto ou que você vai passar esse serviço. Às vezes, seu produto é mais caro do que a concorrência, porém, você tem que analisar qual o seu diferencial para que esse valor estabelecido por você, quanto administrador, vá compensar em relação ao seu concorrente, tá? Então, a forma com que você estabelece esse preço do produto ou do serviço vai determinar também a sua margem de lucro. Então, existem várias situações distintas onde vão definir o, o seu lucro efetivo no fim das contas. Tem loja que vende pouco, mas o lucro é alto. Tem loja que vende muito, mas o lucro é baixo. Porém, a depender da loja, o lucro final acaba sendo semelhante. Ou, a depender da situação, o lucro daquele produto, daquela empresa que vende em maior quantidade acaba sendo maior do que aquele que vende em menor quantidade. Às Então, vezes, fala. as empresas, alguns departamentos, tipo assim, se eu comprar, vamos supor, mil itens, eu ganho 20 de brinde. Então, tudo isso gera uma rotatividade e o preço ele consegue colocar um preço menor e gerar um custo maior no final, não é isso? Exatamente. Aí, essa questão depende muito da região, do seu público-alvo, depende de muita coisa para você estabelecer sua margem de lucro. Quer ver? Eu vou dar um exemplo na minha área agora da papelaria. Eu tenho minha margem de lucro, vou falando de um dos principais serviços, que é justamente a Xerox. Tenho minha margem de lucro estabelecida em cima da Xerox, só que minha margem acaba sendo muito maior do que a das copiadoras do centro, por exemplo. Por consequência, só que, ou melhor, ao invés de eu abaixar e querer compensar, querer concorrer com o centro, para mim não compensa. Por quê? Minha rotatividade lá na região onde eu montei acaba sendo baixíssima. Então, não compensa eu ter uma margem baixa para sair mais, porque não vai sair como deveria. Por outro lado, lá no centro, por exemplo, aquelas copiadoras lá do centro, principalmente ali naquela rua do Fórum, ali a rotatividade deles é altíssima. Então, a margem de lucro deles em cima de uma Xerox é muito pouca. Só que a saída deles é com um volume tão grande que acaba compensando a situação. Então, coisas que devem ser levadas em consideração, no nosso caso, papel, tinta, o gasto mesmo da impressora, são situações que devem ser levadas em consideração. Aí,
uma média de cópias por mês lá na minha loja vai tocar aí mais ou menos 3.500 a 4.000 cópias por mês, certo? Por outro lado, nessas copiadoras do centro, principalmente nessas copiadoras ali em frente ao fórum, se duvidar, essa vai ser 3.000 cópias a cada 2 dias, 3 dias no máximo. Eles vão ter justamente essas 3.500, 4.000 cópias. Eu acredito que, eu imagino que o número de cópias para eles por dia deve girar aí em torno de 700 a 1.000 cópias por dia. Então, para eles, a rotatividade é muito alta. Para eles, compensa baixar o preço, porque vai sair em grande quantidade. Só que para mim não adianta, porque se eu abaixar o preço, não vai sair em grande quantidade, e aí não compensa a minha margem ser muito baixa. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. A região que você está tem que ser levado muito em consideração. O seu público-alvo tem que ser levado muito em consideração para ver qual o preço que você vai estabelecer, tá? Esses lojão do Brás mesmo, a margem de lucro deles é baixíssima, mas a rotatividade deles, como é que são? A rotatividade deles é altíssima, porque tem um preço baixo, mas em uma região com alta rotatividade. Muitas pessoas passando e comprando e olhando e etc. Então acaba compensando para eles. Essas lojas algumas lojas de atacado de roupa, por exemplo, a mesma coisa, entendeu? Então, o estabelecimento da margem de lucro tem que ser levado em consideração vários fatores, como a qualidade do seu produto ou serviço, os benefícios do seu produto ou serviço, tem que ser levado muito em consideração a sua concorrência. Queira ou não queira, a gente trabalha visando também a concorrência. E análise também dos fatores internos e externos, como o custo, os custos operacionais para ter determinado produto ou serviço, e o custo externo, que é justamente o mercado. Tem fatores internos, como o custo, tem preço de material, matéria-prima, às vezes quando você pega de um fornecedor, às vezes vem de fornecedor de fora e tem frete. Tudo isso deve ser levado em consideração na hora de estabelecer a sua margem de lucro. E outra coisa que acabei não colocando aqui, mas a gente poderia incluir nesses fatores é justamente domínio sobre determinado produto, sobre determinado serviço. Felipe, boa noite, nego. Tá me escutando? Felipe? Oi. Ah, tá me escutando direito aí, né? Tá, Beleza. e você tá escutando direito? Tá dando ruído? Para mim tá sem ruído aqui, tá tranquilo. Tá? Tá, para mim tá Então tranquilo. tá. Então, gente, o domínio do seu domínio como vendedor, em cima do produto ou serviço, também tem que ser levado em consideração em relação à sua margem final. Então, observe como existem tantos fatores, não é simplesmente você estabelecer o preço e acabou, não. Tem muita coisa por detrás disso que te ajuda a estabelecer o preço-alvo, é o chamado preço-alvo, tá? Que eu já estou passando para vocês os macetes, mas para quem entra no mundo do empreendedorismo, aprender isso aí demanda tempo. Eu, por exemplo, aprendi isso aqui depois tomando alguns cacetes da vida aí, faz parte. Então, aí voltando aqui, essa margem
o tipo de margem, a quantidade, o valor, a porcentagem de sua margem depende muito do seu produto, do seu serviço, da sua localização, da qualidade do seu produto, depende de muita coisa. Normalmente, produtos do ramo alimentício têm uma margem menor. Por outro lado, o ramo tecnológico tem uma margem maior. Por que normalmente o ramo tecnológico tem uma margem maior? Porque você tem que ter o domínio, a fábrica passa o valor daquele produto e você precisa ter o domínio para explicar, para passar todas as informações necessárias para o cliente, e isso também tem que ser levado em consideração. O seu estudo, a sua dedicação em relação àquilo para passar para o consumidor. Então, existem vários fatores que existem aí para a gente até determinar o preço final do produto. Então, como eu falei, considerar o nível, o público, o seu público-alvo. Às vezes você quer montar um negócio, você pretende administrar um negócio, e aquele negócio trabalha com produtos mais refinados, vamos dizer assim, produtos mais caros. E você quer montar lá nos campinhos, por exemplo. É complicado, porque não desmerecendo os campinhos, mas a gente tem que analisar o mercado e ver se é viável, se vai haver demanda suficiente para que vocês tenham sua margem de lucro, para que você tenha a rotatividade interessante para que compense seu investimento lá. Então, a região onde você trabalha tem que ser levado muito em consideração. Então, produtos caros, produtos muito caros, refinados nos campinhos, acabam não compensando. Por outro lado, se for numa região mais rica da cidade, por exemplo, Candeias, aí acaba compensando. Quer ver outro exemplo alternativo? Por que que não sei se alguém já notou aí, mas nem todas as concessionárias existentes estão aqui na região ou aqui em Conquista. Tem carros rodando aqui, carros muito caros, porém as concessionárias não ficam por aqui. Quer ver? Concessionária da Land Rover, tem concessionária, por exemplo, da Jaguar. São marcas caríssimas, são marcas refinadas e que não compensam eles estabelecerem é, o seu o seu comércio aqui na região, aqui na cidade. Porque embora tenha para toda a área tem seu povo que se destoa um pouquinho, que tem uma condição um pouquinho maior, mas no geral, de uma forma genérica, de uma forma ampla, acaba não compensando manter um comércio tão caro, um negócio tão caro, numa região onde não vai te oferecer tanta rotatividade. Então, também isso tem que levar em consideração. Então, por isso que acaba que esses tipos de negócio, por exemplo, com os exemplos citados aí, você vai ver mais em capital. Sempre vai ver esse tipo de concessionário em capital. Concessionário da Audi, da BMW. Vocês vão ver esses tipos de concessionária mais em capital, porque de uma forma ampla, é muito mais fácil rodar esse tipo de serviço ou produto numa região onde vai te oferecer essa rotatividade, vai ter mais pessoas com condição para pegar seu produto ou serviço, do que você tentar implementar em uma região que não vai ter tanta saída. Até um exemplo próximo aqui, que é a da Mitsubishi. Não, tinha uma Mitsubishi aqui na cidade e já saiu. Deve voltar outra aqui, mas a rotatividade para eles é mais difícil. Então, eu falei um exemplo mais de carro aqui, que talvez seja um exemplo bem próximo, bem mais fácil para a gente associar, mas existem várias outras empresas. Pronto, tem outras empresas do ramo alimentício que a gente vê muito em cidades grandes, mas não vê tão aqui. Tem uma franquia da Mundo Verde, se eu não me engano. É uma das maiores franquias do país.
onde só vende produtos naturais. Não sei se alguém aqui conhece, ou já ouviu falar da Mundo Verde, mas é uma franquia pesadíssima aqui no país. Porém, aqui na região ainda não tem, porque provavelmente eles identificaram que aqui ainda não é viável de ter esse tipo de comércio. Outro franquia que não tinha, que começou a vir, que já começaram a ver que pode sair, as meninas aí vão saber qual é que eu tô falando. Quem disse Berenice? É uma franquia bem conhecida mesmo. Só agora veio aparecer aqui na cidade, É bem certo? conhecida agora que ela está no Boulevard, né? Exato. Quem disse Berenice é antigo e bem uma franquia pesadíssima também. Seu Fit, também a franquia de academias. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Se vai haver demanda suficiente em relação ao seu público-alvo. Existe toda uma estratégia por detrás disso aí, até definir. Tá? Outra situação que tem que ser analisada, a capacidade produtiva da empresa. Não adianta você querer vender rios de produtos ou serviços se sua produção é pouca. Não compensa. Não adianta eu querer montar uma papelaria que venda 10 mil por dia se só existe eu para dar conta da situação. Não adianta nada. Eu tenho que investir também, tem que analisar também a capacidade produtiva da empresa. E a partir do momento que a demanda começa a aumentar, você tem que aumentar o nível de produção da sua empresa. E daí existem as contratações, existem as evoluções das empresas, tá? Por que que a grande maioria das empresas hoje demitiu o funcionário por conta desse tipo de coronavírus? A demanda diminuiu. Então, se existe pouca demanda, eu vou produzir menos. Se uma indústria produzia 50 mil calçados por mês, agora está produzindo 1.000 calçados por mês. Então, aqueles outros 49 mil que estavam, ficou ocioso. Então, a capacidade produtiva diminuiu, consequentemente, o custo mínimo operacional também diminuiu. Então, observe que até definir o preço final também tem muita coisa a ser analisada. Estabelecer a mesma margem de lucro para tudo pode provocar erro nos preços, seja deixá-lo mais caro ou seja mais barato. Não adianta você administrar um negócio ou você montar um negócio, você querer montar a mesma margem de lucro para o resto da vida para todos os produtos. Não adianta nada, porque os produtos variam, são produtos diferentes, são preços diferentes, são fornecedores diferentes, são situações diferentes e são produtos com público-alvo diferente. Então, um celular top vai ter um celular Android, por exemplo, vai ter um público-alvo diferente de um celular da iPhone. Sua margem de lucro, a margem de lucro desses dois modelos vão ser diferentes. Um pendrive vai ter uma margem de lucro diferente de um mouse, por exemplo, de um teclado. Uma caneta vai ter uma margem de lucro diferente de um lápis, de uma borracha. Um tomate vai ter uma margem de lucro diferente de uma laranja, de uma batata. Depende do fornecedor, depende do público-alvo, depende de muita coisa. Depende do seu custo operacional, do custo que você está tendo em cima daquele preço, daquele produto. Então, não adianta nada você estabelecer a mesma margem para tudo. Isso vai provocar erro. Ou determinado produto vai ficar barato demais, ou determinado produto vai ficar caro demais. Para lojas, empresas que trabalham com
produtos de de valores distintos, essa margem altera muito. Normalmente, quanto maior o preço de custo que você tem em relação ao produto, menor será aquela margem. Então, por exemplo, lá a minha margem de um lápis é diferente da minha margem de uma mochila, porque a mochila, o meu gasto é muito maior do que em cima de um lápis. Por consequência, meu ganho em cima de um lápis é muito menor do que a mochila. Observe para vocês verem como é que é uma coisa bem distinta. A minha margem do lápis é maior, porém eu ganho menos do que, proporcionalmente falando, ganho menos do que minha mochila. Então, tudo isso a gente tem que pesar na balança, tem que ser analisado, tem que ser pensado para estabelecer o meu preço-alvo, o meu preço final, o meu preço para o consumidor, tá? Então, eu trago aqui para vocês um esqueminha onde é preciso analisar a sua concorrência, seja ela direta ou seja ela indireta, tá? Eu preciso analisar o público-alvo. O que seria aquela concorrência direta? Aquela pessoa que trabalha com o mesmo segmento que você. Se você tem uma loja de roupas, aquela pessoa que trabalha com loja de roupa também, apenas. O que seria a concorrência direta? Você tem uma loja de roupa, mas tem ali do lado uma loja de calçados que também vende roupa. Ali acaba sendo uma concorrência indireta. Analisar também o seu público-alvo, qual é o segmento de mercado que você vai seguir. Analisar o produto ou serviço, ou os dois, é fundamental. Posicionar em termos de qualidade e outros atributos, tá? Compreender o valor percebido do cliente em relação ao mercado. Tem que haver uma pesquisa de mercado. Vocês têm que analisar como é que está o preço médio do seu produto no mercado. Então, outra observação que eu chamo para vocês, chamo aqui para vocês, é que não é uma coisa tão simples quanto se parece, né? Então, para administrar o negócio, ou para quem pretende montar um negócio, existem muitas variáveis a ser levado em consideração. Não à toa que eu demorei 3 meses até implementar, abrir minha lojinha. Foram 3 meses estudando mais ou menos essas coisas aqui. Não foi exatamente isso tudo que eu estou passando para vocês, porque eu era uma pessoa completamente leiga que foi aprendendo durante o tempo. Mas tenho a consciência que muitas das coisas das etapas que eu segui foram devido a justamente ter esse tipo de estudo e ver se realmente compensava, analisando o mercado, etc, etc. É importante também compreender a demanda existente, fazendo cálculos e estimativas. Se você monta uma loja de roupa em Barra do Choça, vocês têm que tentar entender qual é a estimativa que vocês vão ter de vendas em cima da região. Vocês vão vender muito ou vocês vão vender pouco? Se for vender muito, compensa, tem uma margem de lucro relativamente baixa. Porém, se for vender pouco, você pode ter uma margem de lucro alta. Existe também aquele processo gradativo. Você faz uma estimativa, por exemplo, quer ver um exemplo? Vocês já tem um comércio já pronto e você quer vender implementar um novo produto ou serviço. Você faz uma estimativa baixa em relação àquilo e se sair, você começa a implementar mais e começa a vender mais e começa a ter sua margem maior. Um exemplo que eu posso dar em relação a mim mesmo aqui, que é a formatação de computador. Eu sempre formatei computadores, sempre já trabalhei com essa questão, com computadores, manutenção de computadores.
eu ofereci esse serviço na loja com um preço mais baixo, porque eu estava estimando uma saída mais baixa. Ter uma demanda de serviços mais baixa do que o normal para outras regiões. Consequentemente, a minha mais baixa do que na grande maioria das regiões. Por quê? Primeiro ponto, preço. Chamar o preço, chamar as pessoas pelo preço. Convidar as pessoas a manter aquela lealdade em cima do preço. E segundo, para ver essa questão da estimativa, para ver se ia sair mesmo ou não. Que agora já está mais ou menos tendo um encaminhamento, tendo uma clientela um pouquinho mais fixa, o pessoal já está conhecendo, então já me deu o luxo de reajustar determinados serviços que eu estava fazendo, que continua sendo mais baixo do que o do mercado, porém a saída já começou a ser um pouquinho maior e minha estimativa já começou a ser um pouquinho diferente. Então, observe que tudo isso a gente tem que estudar também. E compreender também que os custos de produção existem e precisam ser analisados. E muito os custos para vocês terem determinada situação. Outro exemplo que eu vou falar em cima da minha realidade. Venho estudando já há algum tempo fazer alguns produtos personalizados, cadernos, agendas, etc. Isso vai me gerar um custo de produção. Isso vai me gerar um tempo para aperfeiçoar. Isso, e até aperfeiçoar, até dominar, isso vai demandar, vou precisar de um determinado tempo para executar, para deixar determinado produto pronto, para fabricar aquele produto. Então, esse tempo que você está gastando também tem que ser levado em consideração na sua margem final de lucro. Não só apenas o custo operacional, mas também o tempo que você demandou para produzir ou para estudar, tá? E um outro fator interessante a ser observado é que o estudo também tem que ser levado em consideração na hora de estabelecer a sua margem de lucro. Por isso que, como eu falei alguns minutos atrás, sobre estabelecer em cima da dedicação, ao domínio que você tem sobre determinado produto e serviço. Quanto maior o domínio do seu produto ou serviço que você tiver, melhor, porque você estudou sobre determinada situação e, consequentemente, esse estudo também tem que ser levado em consideração no seu margem final. O estudo, o tempo que você gastou para estudar, para compreender determinada situação, para trabalhar em cima de determinado serviço, também tem que ser levado em consideração. Eu estudei muito para formatar um computador, pratiquei muito para formatar um computador, queimei já com muitos computadores, até eu dominar a questão da manutenção. Faz parte do processo. O estudo faz parte muito do processo de estabelecer o preço final também. E, por último, estabelecer um preço competitivo, que atrai o cliente e gera o melhor retorno financeiro para a empresa, dentro do contexto da questão. Então, é analisar, em cima de todos os quesitos, se analisar um preço que seja bom para você, bom para o cliente. Basicamente, é isso. Sabe, depois de tantas variáveis a serem analisadas, você estabelecer um preço que você vai saber que vai te compreender que as pessoas estão dispostas a pagar por determinado produto ou determinado serviço. Querem falar alguma coisa? Querem complementar alguma coisa?
perguntar alguma coisa? Meu povo, estão aí? Oi, eu tô. De boa aí? Quer perguntar alguma coisa? Complementar alguma coisa? Não. Então, Eu não tô de boa. beleza. Os componentes na formação de preços. Existem alguns métodos para defini-los. Opa, Primeiro Anderson, método. Oi? tu liberou os slides agora? Não, já estava. Pra mim tá aparecendo agora. Ué? Que viagem. Tava. Pode falar. Oi? Sua voz veio falhada. Você falou alguma coisa aí que falhou. É, todo preto. Agora que liberou o slide. Ué? Mas é esse Então, computador. Não, pode seguir. Pode seguir. Eu vou acompanhando aqui também. beleza. Então, os métodos para definição dos preços. Primeiro método seria abordagem com base nos custos que você está tendo em cima do produto ou serviço. Ou seja, saber estabelecer uma margem de contribuição, que é saber orientar no lucro, a sua questão no lucro, como é que vai ser esse lucro. E essa margem vai variar muito de acordo com o volume de produção. Então, é o que a gente vem discutiu anteriormente. Para uma gráfica, uma rede de Xerox no meio de uma cidade, no centro da cidade, compensa muito mais ter uma margem de lucro baixíssima, porque a rotatividade, o volume de produção, o volume de saída vai ser muito maior, que acaba compensando. Por outro lado, para mim, acaba não compensando, porque a rotatividade e a saída é muito menor. Outra característica sobre essa abordagem é a análise do valor real percebido pelo cliente com relação ao produto, ou seja, saber identificar como é que o cliente está vendo determinado produto, tá? Se esse cliente, se esse consumidor, se esse público-alvo está dando o devido valor, sabe abordar determinada pessoa, seu público-alvo, sabe passar sobre seus produtos, sobre seus serviços e consegue vender a sua imagem de forma perfeita, vamos dizer assim, então isso acaba gerando um pouquinho mais de lucro, porque as pessoas vão dar um valor muito maior àquele produto ou serviço, certo? Então, outra situação que existe em relação à abordagem com base nos custos é justamente os custos fixos e os custos variáveis. Que seriam esses custos fixos? Aluguel, luz, internet. São custos que sempre vão existir, sempre vão haver, sempre vão estar lá, todo santo mês. Se tiver gasto com funcionário também, são custos fixos que sempre vai haver, certo? E o que seriam esses custos variáveis? Por exemplo, a reposição de uma determinada mercadoria. Tu tem uma mercadoria, mês que vem você pode repor ou não. Você pode repor no mês que vem, no outro mês você não repor. Então, são um dos exemplos de custos variáveis, que não vai ser aquela coisa obrigatória, vai ter aquele custo exatamente todo santo mês, não é um custo recorrente,
é uma hora ou outra, uma vez ou outra, é, de vez em quando, tá? Outro método para definir o preço é a abordagem com base na concorrência, ou seja, analisar o preço em cima do que a concorrência aplica, em cima do que aquela concorrência está aplicando. Então, existem três situações. Primeiro, o preço baixo. Segundo, o preço alto, mais alto do que a da concorrência. E o terceiro, o preço igual à da concorrência. Quando o preço está mais baixo do que a concorrência, você tem que analisar, precisa analisar, ou melhor, você precisa analisar se é vantajoso manter um preço mais baixo do que o concorrente. Porque, consequentemente, se o preço está mais baixo, você tem que convencer e aumentar o volume das suas vendas. Então, existe, por consequência disso, existe uma tendência grande de manter aquela fidelidade dos clientes. Só que tem um porém que você precisa, como reforço, tem que analisar para ver se é vantajoso fazer isso, porque às vezes você estabelece um preço baixíssimo, só que você tem um custo operacional alto, e mesmo com o volume de vendas, isso aquilo não acaba não compensando você manter determinado negócio. Talvez eu não vou dar não vou afirmar com 100% de certeza, mas analisando aqui de fora, talvez eu imagine que a grande maioria dessas lojas do centro da cidade, grande parte das lojas do centro da cidade, a- é, atendam a essa prática, né? Porque a gente até discutiu isso em sala de aula, que é uma região um pouquinho complicada para agradar as pessoas, porque a gente vê muitas lojas no centro da cidade durar muito pouco tempo. Às vezes você abre uma loja de roupa hoje, mês que vem já não tem mais, porque provavelmente eles estabelecem um preço um preço baixíssimo, e a margem de lucro deles acaba sendo baixa. Só que eles têm um custo operacional muito alto, com gasto de funcionário, gasto de aluguel, gasto disso, daquilo, e acaba não compensando manter aquele negócio. Por mais que a rotatividade seja alta, mas ainda não é o suficiente para manter aquela loja aberta e acaba fechando. Quando o preço está igual ao seu concorrente, você tem que analisar qual o seu diferencial. Por que que o cliente tem que comprar o seu produto e não do concorrente, já que os preços são iguais, certo? Então, situação também a ser analisada. Então, é uma análise da concorrência, analisar os preços, analisar as estratégias. Às vezes, se o concorrente está colocando um preço baixo, por estratégia, para atrair mais vendedores, para atrair mais clientes, para atrair mais vendas. Às vezes, o seu concorrente está abaixando o preço por necessidade, por queimar o estoque. Então, não adianta nada você ver o cliente, o seu concorrente abaixando o preço e você querer também abaixar preço para tentar compensar a situação, porque você tem que analisar e pensar qual seria aquela estratégia do cliente, do seu concorrente. E se compensa também você abaixar para competir com ele. Porque, digo e reforço, às vezes é puramente estratégico da sua concorrência abaixar o preço, mas às vezes é por necessidade. Então, se a margem dele já é baixa, você vai lá e abaixa a sua margem também, e só que você tem seu custo operacional. Seu custo operacional, e se você abaixa muito sua margem, acaba não compensando você manter o negócio, porque você vai ter um custo operacional muito alto e seu lucro final vai ser baixo. E as contas para pagar, tá? Então, são situações que também devem ser levadas em consideração.
Eu mesmo procuro, não, eu fico de olho, minha concorrência, obviamente, tem concorrentes lá na região, fico de olho meu concorrente, mas não me apego muito a isso, não. Eu prefiro pensar de que tem espaço para todo mundo. Se ele estabelecer um determinado produto, um caderno, por exemplo, lá é mais barato, então tá bom. Faça estabeleça seu preço, que eu estabeleço o meu. Tem lugar para todo mundo, tá? Então, são situações que a gente tem que saber levar, tem que saber convencer, inclusive saber convencer o cliente em cima disso aí, o seu público-alvo em cima disso aí. Você chegar assim, você tá vendendo um produto, e aí você chega para o cliente, fala que o produto é X, aí o cliente fala, mas lá no fulano é a metade do preço. Então tá bom, vai lá e pega um pela metade do preço. Se ele é mais barato, então tá bom, porque para mim não posso abaixar, porque tem meu custo operacional, tem que ter minha margem de lucro. Não posso simplesmente querer compensar, sendo que para mim não é viável. Então, aí que você tem que mostrar o seu diferencial na sua administração, para que, mesmo com o valor um pouquinho mais alto, o cliente ainda fique e compre com você, para que mantenha a fidelidade. Então, administrar uma instituição é a arte. Existe muita estratégia por trás disso. E quando o preço está acima da concorrência? Aí você tem que analisar qual o diferencial do seu produto ou serviço. Por que o produto X, o meu produto tem que ser comprado em relação ao meu concorrente, tá? Eu coloquei aqui emissoras de TV, porque eu lembrei na hora que eu estava montando a aula de vocês, eu lembrei de algumas situações que as emissoras de TV têm a questão de audiência, né? Isso é claro. Então, eu citei esse exemplo porque eu lembrei de muitas situações onde uma emissora e coloca um programa que vai dar muita audiência numa determinada hora, só que chega a outra concorrente e coloca um outro programa no mesmo horário para diluir aquela concorrência. Então é uma coisa bem curiosa. Jogo de futebol, rola muito disso aí, cara. Existe muita situação em cima disso, que clubes compram as transmissões e aí outras emissoras têm que compensar em relação a isso. E, Professor Anderson. diga. Ah, tá me ouvindo? Eu entrei pelo celular aqui porque eu não estava conseguindo. Você não está me ouvindo, né? Não estava escutando, não. Tá, então por isso que eu entrei aqui. Agora vocês conseguem me ouvir, né? Eu estava Agora tá de perdido aqui, boa. estava ouvindo tudo, só que eu não conseguia interagir, né? Daí ficou meio complicado. Eu entrei pelo celular, está funcionando agora. Beleza, toca a Beleza, ficha. beleza. Se quiser completar com falar alguma coisa, pode. É. Não, tá tranquilo, tá ótimo. E assim, daqui para frente eu poder interagir, então. Eu estava angustiado aqui, rapaz. Vamos embora. Tá, Ela beleza. é organizada. Como é que é? Hum? Coordenadora? Lívia tá aí. Então, gente, sobre outro exemplo, essa questão das emissoras de TV, quer ver? Como eles trabalham muito em cima da audiência, que a audiência gera muito dinheiro para eles, eu acho interessante, ou às vezes acho interessante como é que eles tratam sobre os seus programas em relação a isso. Eu gosto muito de assistir MasterChef, gosto muito mesmo.
Então, é um programa que dá uma bela de uma audiência, uma belíssima de audiência. E aí acontece que algum tempo atrás, o MasterChef era na terça-feira. Era na terça-feira, num horário que para a Globo não tinha tanta audiência, então atraía muita audiência para eles. Só que aí depois a Globo foi lá. Oi, Fizer domingo 8 horas da noite, porque consegue roubar um pouquinho mais do público do Fantástico. Então, para vocês verem como é que existe toda uma estratégia em cima disso aí, toda uma análise estratégica do seu público-alvo e em cima de sua concorrência para atrair o consumidor, que nesse caso das emissoras de TV, o consumidor é justamente a gente que está assistindo. Então, é uma coisa incrível de se pensar. Essa situação do MasterChef que aconteceu, achei bem curioso também. E existem outras situações também. Sabendo que o MasterChef está tão popular hoje em dia, o que a Globo fez? Colocou um programa similar agora eu nas acho melhor. quintas-feiras. Hã? Eu acho melhor. Eu não tive a oportunidade de assistir ainda. Eu gosto muito do cara que está apresentando, de Claude, mas já assisti vários e vários programas dele lá no GNT, mas não tive a oportunidade ainda de assistir. Tenho certeza que é um programa muito legal, muito bacana mesmo. Mas Eu ia perguntar a ela se eu não posso pagar a faculdade devido à pandemia, porque, né, a quarentena, ninguém trabalha, recebe salário. Boa, Felipe. Ela- livre nem tá aí mais, já saiu. só foi eu notar ela, eu live aqui, aí ela saiu. Mas eu ia perguntar, eu cheguei a ativar o microfone para perguntar. Ai, ai. Sim, aí voltando. A terceira abordagem a se fazer é com base na percepção de valor do cliente, ou seja, analisar o quanto que o cliente está disposto para pagar por determinado produto ou serviço. Então, acontece que algumas vezes o mesmo produto ele é oferecido em lugares diferentes com preços diferentes. E aí a pergunta: por que o consumidor aceita pagar preços diferentes? Aí vem a resposta: por conta do valor de uso. O que seria isso? Um produto X vai ser muito mais valorizado, numa região do que em outra. Uma garrafa de água vai ser muito mais valorizada por exemplo, num bairro nobre do que num bairro periférico. Existe muito isso. Quer ver outro exemplo? Tu chega na Pega o praia. exemplo do aeroporto, professor. Oi? Pega um exemplo no aeroporto, uma garrafa d'água no aeroporto, vai pagar de R$ 7 o salgado, R$ 11. Pois é. Absurdo, né? Vai pro shopping, é a mesma Aí coisa. é o Esse extremo, né? não, vai shopping, fui no cinema para assistir um filme. Quando eu fui lá, comprei a pipoca. Quando eu fui pegar a água, me veio a água. Quando eu perguntei, eu falei: quanto tá a água? R$ 6. Falei: é o quê? R$ 6? Falei, mentira, R$ 6? Aí eu perguntei de novo: R$ 6? Ele, não, é R$ 6. Valeu, tudo de bom, felicidade, não vou pegar, não. R$ 6 numa garrafa de água. Fora do shopping, tava R$ 1,50. A mesma garrafa de água. E no G Barbosa, dentro do shopping, tava R$ 3. Se não me engano, era R$ 2,50, alguma coisa assim. Ou pra vocês verem como é que o mesmo produto tem variação tão grande de um lugar para o outro. Agora, por que eles colocam o preço tão alto dentro
no cinema. Ah, vou comprar uma pipoca, eu quero beber alguma coisinha, não quero refrigerante, não quero suco, vou pegar água. Ah, mas a água tá acessando. Ah, mas vai assim mesmo, porque eu tô com sede. Ô, Pô, você já professor, enfrentou. Oi. nesse caso, pode estar notificando o PROCON, porque é abuso não sei lá, de preço. Cara, depende. Oxe, minha voz saiu aí também? Eu escutei minha própria voz. Felipe, isso aí depende, porque depende muito se a diferença de preço numa mesma região. Por exemplo, eu acho que aí, nesse sentido, cabe até um PROCON, porque está colocando um preço absurdamente maior do que o normal, do que deveria ser. Por outro lado, tem essa questão que eu tenho comentado aqui agora, que é o valor de uso, porque essa garrafa d'água dentro de um cinema acaba se tornando tendo mais valor do que a mesma garrafa de água vendida numa venda a 2 quarteirões do shopping, entendeu? Então, Entendi. depende muito da região que você está olhando. Quer ver, se essa água estivesse sendo vendida fora do shopping, em um estabelecimento simples, vamos dizer assim, praticando esse preço abusivo, quem sabe até compensaria esse ação no Procon, vamos dizer assim. Porém, como é dentro do shopping, acaba tendo mais valor. Quer ver outro exemplo? Tu chega na praia e vai comprar uma cerveja. Quanto a latinha de cerveja? 6 conto, 5 conto. Beleza. Aí tu chega no barzinho da esquina, tu vai comprar a mesma latinha de cerveja, 3 conto. Tem uma diferença, né? Mas por que você está disposto a pagar R$ 5 numa praia e está disposto a pagar R$ 3 num barzinho? É o valor com que aquele produto vai, vai ter na praia. O que a cerveja vai ter na praia. Você vai lá na praia, você vai comprar um espetinho de queijo coalho. É, um é 4, dois é 10, 3 é 10 às vezes. R$ 4 no espetinho de queijo. Porra, quando a gente olha aqui, a gente até pensa, porra, R$ 4 é caro. Mas na praia você dá o valor a dar aqueles R$ 4. Você não pensa nisso aí. Porque o fato de você estar na praia acaba valorizando o produto que você está comprando, que você vai consumir. Seja cerveja, seja um espetinho. Quando você chega num restaurante em beira de praia, normalmente e historicamente, os preços Eu não, são praticados são maiores, porque acaba sendo mais valorizado, entendeu? eu não entendi. Eu fui numa festa, e é porque o exemplo fica perfeito aqui, tá, pessoal? Eu fui numa festa, aí chegou uma hora que eu precisava muito beber água, mas tipo, era urgente. Eu não sei se eu vou pegar alergia aquele gelo seco que solta no pau, tá ligado? Sei, sei, sei. Aquilo atacou minha garganta, que tava muito seca, sei lá o que aconteceu, e eu precisava muito de uma água. Aí eu pedi a água, graças a Deus não foi R$ 6, né? Aí foi R$ 3 a água. Mas eu achei um absurdo, R$ 3 uma água. Falei, gente, lá onde eu trabalho é R$ 1, a água sai por menos de R$ 1. Aqui a água é R$ 3. Quando você conhece o valor do produto, igual quando sai lá no Atacadão, né? Acho que por ser uma empresa grande que fornece um preço menor dos produtos para a população, aí você chega numa festa, a água vale mais do que lá no Atacadão, o valor, né? Do ambiente que você está falando. É desse jeito. Exato.
o ambiente que você tá acaba valorizando. Quer ver? Tu vai comprar um Skol Beats na distribuidora, alguma região perto da sua casa. Vai lá ver a Skol Beats. Isso aqui perto de casa é 5 conto a latinha. 3,50. Pois é. Aqui perto de casa, numa distribuidora que tem aqui perto de casa, é 5 conto a latinha. Aí você vai lá chega numa festa, vai pedir esses Skol Beats, 8, 10 reais. A É, mesma latinha. é a mesma, Porque ganhou reais. valor por estar dentro de uma festa. Uhum. Entendeu? E eu acho assim, e onde eu fui, você entra e você não pode sair. Aí você é obrigado a comercializar os produtos com o preço que eles oferecem para você. Não tem outra opção. Exato. Desse jeito. E aí você tocou em outro ponto interessante, porque às vezes uma pessoa, um administrador, coloca um preço um pouquinho maior, valorizando o seu produto por estar ali dentro. Tem gente que coloca esse preço muito maior por má fé mesmo. Quer ver? Vou até citar a própria festa como exemplo. A gente, quanto consumidor, a gente, igual você falou, quando a gente já sabe o preço dos produtos, a gente fica mais fácil fazer a comparação. Porém, partindo para o lado de quem corre atrás de um administrador, tem sua tarefa você disponibilizar sua cerveja, sua bebida, seu alimento dentro de uma festa. Você correu atrás de espaço, você correu atrás do próprio produto, você está dedicando o seu tempo para estar ali, você está abdicando de uma curtição para trabalhar. Isso aí acaba agregando valores. Então, a depender do preço, eu julgo que acaba sendo justo, vamos dizer assim, na minha opinião. Na minha humilde opinião, eu acho que o fato de você aumentar o preço dentro de uma festa, a depender do aumento, eu julgo um valor relativamente justo. Agora, tem gente que abusa porque sabe que não existe concorrente, coloca um preço muito maior. Por exemplo, aí pode. Você chega na festa, por exemplo, só tem um lugar para comprar cerveja. Aí esse único lugar pode colocar com um preço muito maior do que realmente poderia ser aplicado. Por quê? Usa de má fé. Igual você falou, aproveita de só tê-lo como vendedor e aí coloca um preço muito mais abusivo. Isso é Ô, complicado. professor, Oi. eu te falei da água lá no Atacadão, né? Hum. A água, se você for comprar lá, ela sai menos de R$ 1. Eu acho que ela chega a sair a 70 centavos. Eu acho que é assim, uma coisa assim. A água natural de 500 ml. Se você for comprar a água dentro do Atacadão, lá que tem um refeitório lá que o pessoal compra, na cafeteria, só pela água estar gelada, lá dentro ela muda de preço, ela não fica 60 centavos, lá ela vai para R$ 2. Porque eles colocam o custo que tem para manter aquela água gelada como um custo operacional que, consequentemente, será repassado para o cliente. Eu falo isso porque aqui na distribuidora também tem essa mesma prática. Tem uma distribuidorazinha de bebida aqui perto de casa que tem essa mesma prática. A bebida natural é um preço, a bebida gelada é um preço um pouquinho maior. Normalmente, cerveja natural é um preço, cerveja gelada é R$ 1, R$ 2 mais caro. Justamente para compensar o fato de você estar gastando energia para manter determinado produto gelado. Então, quando a gente olha do ponto de vista do consumidor, você fica pensando, pô, isso não existe, velho. Só porque está na geladeira, você vai lá e vai comprar um negócio mais caro? Não existe. Eu já tive esse pensamento, não nego. Já tive muito esse pensamento. Só que a partir do momento que eu virei um administrador agora, eu já começo a imaginar o porquê que o cara ou aquela pessoa, aquele administrador, tá colocando aquele preço.
Então, agora já começa a pensar, por que ele está colocando uma bebida gelada R$ 2 mais caro? Como consumidor, eu continuo falando, não existe. Como administrador, eu não critico tanto, porque existe um custo justamente para você manter aquele freezer ligado, existe gasto de energia, que Ô, professor, eu também tenho tem uma que ser. dúvida. Diga. E se por algum acaso tem um produto com preço relativamente salgado e em certo lugar o dono do estabelecimento vai lá, coloca um preço a mais, eleva o preço que já é salgado desse produto, como que a gente deve analisar? Deixa eu tentar interpretar a situação. Uma empresa X vende um produto que já é caro e ele coloca um preço mais caro ainda? Sim, eu vou dar um exemplo. Um exemplo não, é o que acontece lá onde eu trabalho. A gente sabe que os picolés e sorvetes da Kibon já são caros, né? A gente sabe da qualidade, que são produtos bons, né? Mas É, lá onde eu trabalho, ele colocou sobre o preço, ele colocou uma etiqueta com R$ 1 a mais, entendeu? Se era R$ 10,50, tá R$ 11,50. Aí, se você for chegar lá, você vai ver que tá, obviamente, alterado, entendeu? Não veio de fábrica aquele valor a mais. E sim que ele pediu para a gente colocar uma etiquetinha em cima com o valor R$ 11,90, entendeu? E assim certo, vai passando para todos os outros produtos da mesma marca. entendo. Ó, situação interessante para a gente comentar. Como analisar essa situação? Verificar o público-alvo ou verificar a rotatividade desse produto. Então, de fora, eu não conheço a empresa, não sei onde é que fica, então, olhando de fora, imagino eu que está estabelecendo esse preço R$ 1 mais caro, porque ele está estimando que a saída dele seja menor do que se ele colocasse em outra região. Que vem, por exemplo, se ele coloca o produto da Kibon, se ele colocar lá na Morada dos Pássaros, vai sair menos do que se ele colocar no centro da cidade, em frente a Falcão Calçados. Em frente àquele negocinho lá de fazer unha, da Alicate. Então, porque lá a rotatividade vai ser maior. Então, a fábrica já estabelece um preço padrão, que vai ser aquele preço padrão para tudo e para todos, independente da região. Porém, o que acontece é que alguns lojistas colocam um valor um pouquinho a mais do que o padrão estabelecido pela fábrica, justamente olhando em relação à região, e olhando em relação à estimativa de vendas. De repente, a estimativa de vendas deles seja menor do que realmente o que poderia, do que o ideal, vamos dizer assim, para aquele determinado produto. Então, para compensar os custos operacionais, para compensar o gasto que ele tem para manter o espaço, manter o funcionário, energia, os equipamentos em funcionamento, então imagino eu que esse real a mais, a depender do picolé, seja de R$ 1,50, R$ 2 a mais, talvez esse valorzinho a mais compense justamente o fato de não vender como ele gostaria ou como a região poderia propor. Então, acho que são situações que a gente deve ser analisado. Depende muito do público-alvo, depende da região onde está sendo aplicado esse comércio, para ver realmente o preço final. Eu posso até utilizar o meu exemplo aqui de papelaria. Eu tenho alguns produtos que são mais caros de fato do que no centro. Porém, para mim, não me concorrer com o centro, porque eu tive meu gasto operacional para manter aquilo, eu tive meu custo para ter aquele produto, e outra, minha saída vai ser menor do que o mesmo produto no centro. Lápis de cor, agora no período de volta às aulas, eu, quanto administrador, acabou sendo uma covardia para mim. Até eu comentei isso com um amigo meu que também tem uma papelaria aqui na Vila Serrana.
Até eu tava brincando com ele, porque era uma covardia para a gente, porque o mesmo lápis de cor que a gente estava vendendo a R$ 5 na loja, lá na papelaria estava vendendo a 2,50. Pô, velho, isso aí matava a gente. Matava completamente a gente. Mas a gente ia baixar de 5 para 2? Não. Porque não compensa. Porque na nossa rotatividade não compensa. Só que para a papelaria compensa porque então, o fato de diminuir 3 contos numa caixinha de lápis de cor, ele já vai ser compensado na compra de outros produtos. Entendeu a jogada deles? Só que para mim não Entendi. compensa, porque minha saída ainda é menor. Então, não compensa eu querer abaixar o valor do meu produto para equivaler ao praticado na papelaria. Não compensa para mim, porque eu vou abaixar, eu vou perder, eu vou ter prejuízo nessa situação. Eu posso até aumentar um pouquinho a quantidade de vendas, mas não vai gerar lucro suficiente para compensar a margem mais baixa que estabeleci. Então, é uma estratégia absurda que a gente tem que ter. A gente tem que ter uma cabeça muito forte em relação a isso, analisando todas essas variáveis para ver se compensa, o que compensa mais para você. Então, por isso que, aos olhos de quem está administrando, é muito mais vantagem olhar para o que vale a pena para você do que você ficar tão preocupado com o seu concorrente. Óbvio, você tem que ficar prestando atenção em como é que seu concorrente está trabalhando, as estratégias, etc. Procurar ter seu diferencial, porém você tem que analisar qual o tamanho de sua perna, qual o tamanho de sua passada, qual o passo que você pode dar. Não adianta você querer dar um passo maior que você pode. Não adianta você querer ser muito melhor que seu concorrente, sendo que você pode ter uma grande chance de tomar um prejuízo em cima disso aí. Realmente é complicada essa situação. Respondi mais ou menos a sua dúvida? Com certeza, respondeu Professor, sim. Obrigada. Nada. professor, Fala, Jorge. Fala. não, pegando o exemplo da Paula ali, o que ocorre? Muitos clientes eles não pesquisam. Aumentou só R$ 1, o preço era 10, passou para 11. Mas sabe o que é R$ 1 em cima de 10? São 10% de aumento. Então, Exato. muitos clientes não avaliam isso, sabe? A mesma coisa quando está no ambiente, né? Você deu o exemplo lá do shopping. Eu faço isso também, eu pesquiso o preço. Para mim, no G. Barbosa, comprar uma água por 1,50 e entrar no cinema é comum. Tem clientes que não se dão o luxo, sabe? Tô com vergonha de reclamar, acaba comprando e isso vai se criando, né? Mas Exatamente. se olharmos realmente a diferença de um produto para outro em termos de percentual, é só R$ 1, mas R$ 1 é 10%. Meu dinheiro na poupança tá dando menos de 0,5%, como é que eu vou pagar 10%, entendeu? Quando adquiro um produto. Então, depende muito do cliente. Tem clientes que não estão nem aí, né? Às vezes nem tem para gastar, mas tem vergonha de pechinchar. Não digo pechinchar, né? Mas pedir um desconto. E assim vai indo, né? Então, acho que depende muito E, do cliente, né? e atrelado a isso, a maioria dos clientes não. Aí vem essa questão do valor do seu produto em relação à região que ele tá. Porque para quem administra o negócio, é um processo comum, principalmente negócio de bairro, você ter um produto um pouquinho mais caro do que lá no centro. Aí chega o cliente e fala: mas no centro é mais barato. Beleza, então vai para o centro. Só que o cliente não pensa que o seu produto no bairro é R$ 2 mais caro, porém, você, para ir no centro comprar um produto R$ 2 mais barato, você vai gastar com gasolina, ou vai gastar com condução, você vai gastar tempo, você vai gastar com estacionamento, você vai gastar energia, você vai gastar muita coisa. Então, o que muitas pessoas não sabem compensa o deslocamento para você ter um desconto de R$ 2? Estou falando R$ 2 assim como exemplo, né? Mas o que eu quero dizer é saber analisar o preço e saber valorizar o produto em relação à região. Tem produto que está super valorizado na região. Aí vale
Quer ver? Eu vou dar um exemplo um pouquinho mais caro, mais amplo. Carro, para quem vai comprar carro, preço médio de carro em Conquista é muito maior do que o praticado em algumas cidades aqui da região. Porém, depende do quão caro ele é. Exemplo, meu irmão comprou um carro recentemente, lá em Maceió, que custou literalmente foi quase 6.500 mais barato do que o mesmo carro aqui em Conquista. Um carro que aqui em Conquista iria custar 34 mil, 33.500 mais ou menos, ele comprou lá por 26. 7, 8 mil de diferença, na verdade. Não foi nem 4, não, foi 7 de diferença. Então, porra, Marcelo, lá 1.000 quilômetros de distância, beleza. Aí você bota na ponta do lápis. Você gasta para ir, você gasta para voltar, você vai ter o consumo de combustível. Às vezes, ainda assim, compensa comprar o carro lá do que aqui. Outro exemplo, às vezes, aí chega comparação em relação a Itabuna, por exemplo, que o preço também é mais barato. Aí você pega um carro que em Conquista custa 30 mil, aí chega em Itabuna, custa 28.500. Só que compensa aí em Itabuna você comprar o carro? Não sei, talvez não, porque você gasta para ir, você gasta para voltar, tem um custo de combustível, a depender da situação você paga uma estadia, e o custo final vai ser maior do que se você tivesse comprado o carro aqui em Conquista. Então o deslocamento não compensa, você tem que comprar aqui em Conquista. Então depende muito da situação para a gente fazer análise se compensa ou não comprar naquela região. E aí onde eu falo, saber dar o valor saber dar valor ao produto, saber valorizar o preço daquele produto naquela região. E, como o Jorge comentou aí, pesquisar. Será que compensa? Às vezes o seu produto está aqui e você tem um produto mais barato na sua concorrência. Tá bom. Está muito mais barato na concorrência. Compensa o deslocamento para você comprar? Se compensar, beleza, vai. Se não compensar, por que você vai deslocar para comprar uma coisa mais barata, sendo que o custo final vai acabar sendo mais caro? Então, existe toda uma engenharia por detrás disso, justamente para tentar equilibrar. Do ponto de vista do administrador, na hora de estabelecer um preço, tem que levar isso em consideração também. Para mim, não adianta nada. Não adiantava nada se eu colocar, por ser um bairro longe do centro, colocar, porque é longe do centro, eu vou colocar um preço mais caro. Se uma mochila que no centro custa R$60, eu vou colocar 120, 130. Tá, não compensa. Porque o deslocamento da pessoa para ir no centro acaba compensando comprar no centro do que comprar no bairro que está a 300 metros da sua casa. Porque mesmo você indo, você gastando tempo, você gastando dinheiro com locomoção, pegando a mochila lá e voltando, você ainda vai ter mais, ainda vai gastar menos do que se você comprar a 100 metros da sua casa. Então, do ponto de vista do administrador, tem que analisar justamente o seu público-alvo, a sua região, para ver o preço de sua concorrência também, para tentar equilibrar em cima da sua realidade e em cima, principalmente, do que a região está disposta a pagar. É uma engenharia incrível em cima disso aí. Jorge, que já administrou empresa, sabe o que eu estou falando, que existe toda engenharia por detrás disso aí. Com certeza, é isso mesmo. Você acabou de falar e é importante, às vezes a economia fica burra, né? Desse jeito. Economia burra, né? Aí paga um Uber para ir no centro, o cara vai economizar R$5, e gasta 10. Isso acontece Desse muito jeito. também, né? Isso aí é pura verdade. Acaba não compensando. Então, a gente tem que ter muito cuidado, não só com o administrador, mas também com o cliente. E um administrador também tem que pensar como cliente. Não é porque você está administrando um negócio, você tem um negócio que você pode estabelecer o preço que você quiser. Não, não é bem assim que a banda toca, porque senão você não vai vender, basicamente. E suas contas para pagar?
você tem que valorizar o seu produto e praticar um preço que seja compatível, que seja compatível com o que o seu público, aquela região está disposta a pagar. Então, existem vários estudos por detrás disso. É massa, acaba sendo interessante esse mundo. Gente, alguma coisa mais para completar? Querem dar mais algum exemplo? Perguntar mais alguma coisa? Tranquilo. Alguém falou alguma coisa aí? Não sei se foi Érica. Foi eu, falei que tá tranquilo. Ah, de boa. O mim está tranquilão, podemos seguir. Beleza. Felipe, Paula, com alguma coisa para complementar? Perguntar alguma coisa? Você Não, escutou só o isso que a Erika mesmo. falou? Que, Felipe? O senhor escutou o que a Erika falou? Que falou que do lado dela estava tranquilo, não foi não? Ah, tá. É porque eu não escutei, não, e a voz dela é bem baixinha. Aí eu ia falar pra prestar atenção nela. Ai, ai. Gente, então, nosso tema de hoje foi em cima disso, essa questão da prática dos preços. Muito obrigado pela presença de vocês, eu já gostei demais, eu gosto da aula com vocês, que a aula se torna dinâmica e vocês participam pra caramba, a gente vai batendo, a gente vai conversando e a aula flui e o tempo passa que a gente nem percebe. Então acaba sendo uma aula bem dinâmica e não se torna uma aula bem cansativa, onde só eu falo. Vocês vão participando também, então obrigado muito de coração pela presença e pelo empenho de vocês. E continue se dedicando, continue estudando. E sempre que precisar, certo? Certinho. A única aula que eu falo é só essa. Que as outras. Porque também é Acho que está muito muito cheio, bom né? aí, professor. Muitos exemplos práticos aí acaba entrando no mundo de todo mundo, né? Todos conhecem o assunto, fica bom para participar. Então, acho que Verdade. esses exemplos práticos aí, ele enriquece e favorece essa dinâmica, né? É importante nós seguir assim. Com certeza. Eu gosto muito de citar exemplos, e principalmente disciplinas muito teóricas assim, onde é natural um aluno ficar cansado e até o próprio professor ficar cansado de falar que blá blá blá. Então, por isso que eu procuro sempre dar exemplos do que rola no cotidiano, no dia a dia, para que a aula de fato flua e vira mais uma conversa do que uma aula propriamente dita. E essa matéria, para mim, então, virou uma maravilha, porque se tornou meu mundo também. Um engenheiro administrador, então se tornou meu mundo, então eu consigo dar infinitos exemplos aqui para vocês que acabam, às vezes, vocês clareando para colocar outros exemplos em cima disso aí, acaba fluindo a situação, fluindo a aula e vira uma verdadeira conversa, vira um bate-papo que acaba ajudando muito, não só a mim enquanto professor, fica aquela aula bem dinâmica, bem gostosa de dar, mas como para vocês também, que vão pegando os macetes, vão pegando as explicações, vão pegando. Então, o aprendizado acaba sendo infinitamente maior. Muito bacana mesmo. Então, meus queridos, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe, fiquem com Deus, se cuidem, beba água, dorme direito, se alimenta direito, vitamina C, álcool gel, lava as mãos direito. E sem precisar, pode dar um grito que eu tô por aqui, viu? Ô, Wanderson. Ô, Oi. as duas questões da prova aberta, o senhor já corrigiu? Ah, falei com a Érica, mas você não pegou o que eu falei na hora, não. Tiveram teve uma questão que para a grande maioria dos alunos foi lançado
uma nota errada, porém a questão falsa, porém a questão estava certa. Foi lançado como questão errada, mas na verdade a questão está certa. Então, para a grande maioria dos alunos, teve um acréscimo de 100 pontos, justamente por conta dessa questão. Sim, Tiveram, acho que 3 ou 4 alunos, acho que foram 3, se não me engano, que teve um erro na outra questão também, que eles colocaram certo, mas foi computado errado. Jorge, que eu lembro de cabeça, foi Jorge, Gustavo, não lembro se foi Paula foi 100 ou foi 200, não lembro. Mas eu lembro de Jorge e lembro de Gustavo, que teve um acréscimo de 200 pontos, porque teve uma outra questão que foi lá, eles acertaram, mas foi lançado como erro. Aí já foi porque assim, retificada a nota de vocês. E Felipe, não lembro se foi uma questão ou duas também. Eu acho que, certeza mesmo, acho que foi uma. A outra eu não lembro, não. Mas já foi lançada a 6 retificação para também. vocês. Oi? Porque assim, lá no meu tá como 6, entendeu? O seu foi. Acho que foi 7, Paulo. Ah, tá certo. Obrigada. é Nada. porque assim, tu fez 8 questões fechadas e 2 abertas, correto? Uhum. E Foi. aí, eu fiquei eu acertei 7, ou seja, eu errei só uma questão. Aí tava faltando as Foram 10. duas abertas, porque se eu acertasse as duas abertas, no caso aí eu não ficaria com 7, eu ficaria com 9, entendeu? Ah, não. Sim, sim. Não, as questões. A nota que você recebeu já foi em cima dessas. Das abertas também. Se você ficou com 7, na verdade, eu acho que você ficou com 8. Ficou com 800, justamente porque teve uma das questões que você acertou, mas foi lançado como se você tivesse errado. Acho que eu entendi. Foi quase todo mundo nessa pegada. Acho que foi um ou dois que não sofreram alteração, mas a grande maioria foi isso. E eu acho que uns 3 ou 4, se não me engano, teve um acréscimo aí de 200 pontos. Eu só estou lembrando agora de Jorge e de Gustavo, que teve. Os demais eu não estou lembrando, não. Mas já foi lançada a retificação para vocês. E já falei lá com a coordenação e disse que chegou uma pancada de retificação, então provavelmente essa semana vem a nota atualizada para vocês, viu? Ah, tá. Então vai mudar, né? No decorrer da semana. Vai, pai. Vai. Certo. Pode- Entendi, então. Eu vou esperar. Pode ficar Aí, sossegado, meu filho. Boa noite, gente. Até amanhã. boa Mas noite, qualquer professor. coisa, Tchau. Também lava as mãos. Boa noite a todos estamos aí, então. boa noite, Boa fique com Deus, um abraço a todos, viu? Qualquer Boa coisa, estou à noite. disposição. Use máscara. E use máscara. Bom, bem lembrado, Paulo. Use máscara. Valeu, meus queridos. Um abraço.